Amém, irmãos? Antes de eu começar, eu queria fazer uma pergunta. Quantos aqui se sentem livres ou independentes por Cristo? Que acha que já teve a sua independência e que Deus, né, através do papel que Cristo fez, se sente livre hoje? Todos? Amém. Então, essa pregação vai para você. Tá bom? Quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando, né? Primeiro fui olhar a data e pensar em que mês que eu ia ministrar aqui, sobre qual mês. E uma coisa que eu fiz também no outro ano, e eu gosto muito de usar, são recursos visuais, assim. E aí eu comecei a pensar sobre setembro, né? E aí, assim como vários outros irmãos, quando estão pregando, falam, Deus ficou por um tempo meio em silêncio e não vinha nada na minha mente. Eu comecei a pensar em várias outras coisas, tentando pensar até no conteúdo que eu estava dando lá para os adolescentes na escola bíblica. E aí, esses dias, eu estava aqui na igreja, né, no culto, acho que foi no sábado, não, no domingo mesmo, cedo. Aí parece que vem toda a história, né? Toda a pregação veio na cabeça, assim, no coração. Falei, já sei. Comecei a anotar ali no celular para não esquecer. E aí fiquei pensando, né? Poxa, Amém, obrigado. O que eu posso trazer? E aí Deus trouxe essa questão da independência. E aí foi curioso que, na hora, meio que eu falei, cara, que data, né? Puder colocar aí, Paulinho, por favor. Eu não estou vendo ali, tá? Não sei se está aqui. Está aqui, isso. Aí, primeiro, na pregação, o pastor trouxe o versículo tema, né? Aí foi na hora da leitura desse versículo que a coisa aconteceu, né? Falei, nossa, que legal. Tinha a ver com o que eu estava pensando. Então, vamos ler aqui juntos? Os versículos que eu vou trazer aqui, eles vão estar no slide, tá? Então, diz assim, o Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam de seus pecados. Mais um, por favor. Aí ele destaca aí, né? Acho que 3 coisas desse versículo que me chamaram a atenção. Primeiro, que Ele não demora, Ele tem um tempo certo, né, de fazer aquilo que nos promete. Então, para nós, às vezes o tempo dele não é o nosso tempo. E às vezes a gente fica frustrado, a gente se sente, sei lá, atrasado daquilo que a gente queria. Mas Deus sabe exatamente quando o tempo é o tempo certo. Quando Ele faz é algo extraordinário, né? Outra coisa que está no versículo aqui, que ninguém seja destruído. Ou, dependendo da Bíblia, eu também gosto, né? Aprendi que o ideal é você procurar mais de uma versão da Bíblia. Tem Bíblia que fala que ninguém pereça, ou que alguém sofra, né? Não quero que ninguém seja destruído nessa versão que eu trouxe. Então pensa, se é no tempo dele, ele vai fazer e ele não demora, então para ele não existe tempo, contagem do tempo, não existe demora, existe o tempo certo e é assim que ele faz. Então nós não vamos ser destruídos, não vamos sofrer. E no final, que a gente se arrependa dos nossos pecados, né? Então, em teoria, esse é o resumo aí da mensagem desse versículo, né? E aí, a partir daí, foi que eu montei a minha pregação. Amém? Vamos lá. Aí, antes de passar, clica só mais um, Paulinho, por favor. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. O que para você, no mês de setembro, se você pensar no mês de setembro, é uma data, um fato importante na sua história? Para mim, eu acho que é aniversário do meu filho, né? 30 de setembro. Quando fala de setembro, olha lá, aniversário do Fabiano. É o seu, Fabiano? Aí. Ó, da Júlia. Que mais? O seu também, irmão? Amém. Então, a gente pensa várias coisas, né? Mas o que a gente aprendeu desde a escola sobre o mês de setembro? Qual que é a data mais importante que, às vezes, as pessoas esperam? 7 de setembro. Vai lá, Paulinho. Então, eu acho que a data mais lembrada no mês de setembro de todos nós, tirando se essa data ou alguma coisa aconteceu com a gente, um casamento, um mês de conversão, de batismo, é o dia 7 de setembro, não é?
Tá? E o que aconteceu no dia 7 de setembro? Como está aí, foi a independência do Brasil, há um tempinho atrás, né? 1822. E o que foi marcante na data da independência? Quem lembra? O que aconteceu neste dia? Eu não sei se nessa cena, né, que isso é uma pintura, é bem conhecida, mas o que a gente aprende na escola? No dia da independência, Dom Pedro fez o quê? Ele gritou, né? O que ele gritou? Aperta aí, Paulinho. Tá. E quem fez isso por nós também? No dia de um fato importante? Jesus? Amém? Então vamos lá. Vai lá, Paulinho. Eu fui procurar alguns significados da palavra independência, né? Então, o primeiro que eu encontrei aí no Michaelis, né, que é um dicionário bastante conhecido antes, quem é da minha época antes, até agora, né, que eu tive que comprar dicionário para o Mateus, ele nunca usou, mas precisou, né? A gente ia no caderninho, lá no livrinho, mas agora é mais fácil, está na internet. Então, ele diz assim, ó, estado, condição ou característica daquele... Nossa, está um pequeno aqui para mim. Que goza de autonomia ou de liberdade. Certo? Então, assim, quando há uma independência, alguém ou algo nos concede ou passamos a gozar de autonomia ou liberdade. Então, eu pensei muito nessa palavra, liberdade, né? A gente viu que desde o versículo, o tema do ano, ele já traz algo assim, que Deus tem o tempo certo, que Deus não deixa que a gente pereça. Que mais? Aí eu fui no sinônimo, né? Sinônimo de dependência. E a palavra, de novo, liberdade aparece. Está vendo? A emancipação, ou seja, quando eu ganho uma liberdade que eu não deveria ter, ou por idade, ou alguma outra condição, autonomia e liberdade. De novo, né? A gente aprende que o mês de setembro, pelo menos para mim, que ganhei a missão de pregar aqui, ele traz uma data muito importante com uma palavra que, para mim, foi determinante aqui para essa mensagem. Já está na tela, Paulinho, esse aí, do versículo? Então, vamos lá. Alguns versículos eu trouxe como chave, tá? Aquele da igreja era só para reforçar o plano aqui do ano para todos nós. Então, vamos lá. 1 Pedro 2,16. Diz assim, ó, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Ou seja, mesmo que a gente tenha liberdade ou pessoas livres, devemos não usar esse tempo, né, de forma ruim. Vivam como servos de Deus. Ou seja, alguém que é livre, a Bíblia nos ensina aqui que temos que ser livres e fazer a coisa boa ou a coisa certa e termos um comportamento de servo de Deus. Vamos lá, segundo versículo. Salmo 119, 45 diz, andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Ou seja, Deus também vê como a gente usa quando a gente de verdade está livre. Né? Tem muita gente, tem uma frase bem conhecida, que é bem dita, pelo menos no mundo cristão, que diz, né? Você é para Deus, ou o mais importante para Deus é quando você está sozinho, quando você está livre. Que Deus, né? Ou que você não tem que fazer algo para impressionar alguém, você acaba sendo quem você verdadeiramente é. Vamos lá, Paulinho. Tem mais dois. João 8, 31, 32. Eu acho que a passagem de João 8, a partir desse pedaço aqui, ela é uma das mais emblemáticas quando dizem sobre liberdade. Né? Primeiro disse Jesus aos judeus que havia crido nele. Né? Os judeus, parte deles não criam, como até hoje não. Para quem conhece o judaísmo, sabe que Jesus veio, mas ele ainda não era o libertador. Mas quem cria nele, ele disse, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, mais um versículo bem conhecido, que fala ou nos ensina sobre como usar a liberdade, ou como a liberdade nos impacta, né? A verdade nos liberta. E acho que, por fim, o mais conhecido deles. Pois se o Filho os libertar, vocês, de fato, serão livres.
Ou seja, se Jesus chegou para você, se Jesus chegou para mim, se Jesus chegou para nós, a gente tem que viver uma vida de liberdade. Amém? Então vamos lá. Próximo slide aí. Mas e o que a independência do Brasil tem a ver com isso? Vamos ver algumas coincidências? Primeiro, há 201 anos atrás, para o Brasil, ser livre era se livrar do domínio português. Né? Todo mundo sabe a história, fomos dominados ou fomos colonizados e tivemos isso, né? Uma necessidade de ser livre. Olhem como essa data, para o mês de setembro, é importante e nos faz uma coincidência ou uma analogia como a gente é quando a gente precisa de Cristo ou de um libertador. Até conhecer a Cristo, nós não somos livres, nós não temos independência. E olha o que Jesus fez por nós, assim como aconteceu esse fato lá há 201 anos atrás. Que mais? 30 anos antes da liberdade, né, do Brasil, da independência, Tiradentes, acho que todos conheceram, né, o nome dele, acho que Joaquim José da Silva Xavier, né, acho que é um dos primeiros nomes compostos que a gente aprende, além os de Dom Pedro, que o de Dom Pedro não dá para falar, né, muita coisa. 14, né, pastora? Eu sei que é bastante. Tiradentes, o que ele fez? Né, teve uma revolução, acho que todo mundo lembra, da Inconfidência Mineira, e ele, tempos antes, queria a liberdade porque era escravizado. Né? Ele é um mineiro, e assim como o nome do estado carrega, né, Minas Gerais, você imagina como o povo que trabalhava ali era escravizado em Minas, de uma série de outras coisas, de minérios mesmo, de ferro e etc. E ele teve a decisão, ali tomou a autonomia, e para quem conhece um pouco a história, ele foi e tomou a frente para fazer essa revolução e, como está dito aí, 30 anos antes ainda da independência, que já foi marcada por sangue, por guerra, por uma série de coisas, não foi fácil, ele foi derrotado, foi executado, foi uma morte bastante trágica. A gente aprende que Tiradentes foi enforcado, né? Mas o mais trágico não foi só isso, né? Porque ele foi enforcado, mas o corpo dele foi destruído, a cabeça foi para um lugar, os braços foi para outro, a perna foi exposta. Mas eu acho que o que marca na morte dele, ou na passagem de Tiradentes, para nós hoje, que eu quis trazer, é a frase que ele diz antes de morrer. Né? Ele estava já preso, e aí perguntaram para ele, né, como que você se sente preso? Ele fala, se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria, por amor à libertação de um povo. E quem fez isso para a gente? Jesus, né? A gente aprende que ele estava lá na cruz do Calvário, sendo chacoteado, né? Não sei se é essa palavra, sendo bagunçado, né? Estavam levando uma com ele, além de ser propriamente chicotado, sangrando. E o que ele fala no final, né? Se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, Deus. Ou seja, da mesma forma ali que Tiradentes era um dos primeiros ali mártires, querendo libertar um povo, Jesus foi o nosso verdadeiro libertador. Ele libertou o povo dele. Amém? Que mais, Paulinho? Foi com muita luta, né? Foi o que eu trouxe aqui. E sangue derramado, que... Nossa, está difícil aqui. Que essa brava gente brasileira, né? Parafraseando aí o nosso hino, que é um povo, né? Como o hino diz, um povo herói, um povo forte, que a gente conquistou a liberdade. E assim também foi com o povo de Deus, né? Para nós também está sendo. Diariamente a gente luta bravamente para conquistar a nossa liberdade um dia e morar com Deus, né? Morar com Jesus. Então ele fez a nossa luta, a nossa liberdade, deu o grito, como foi com Dom Pedro, e hoje a gente tenta resistir, né, como servos de Deus, bravamente. Mas que mais? Nunca houve na história, esse foi um fato que eu pesquisei, mas eu acho que é verdade isso também, né, notório, nunca houve na história liberdade e independência de um povo, ou de uma nação, ou de alguém, sem que sangue fosse derramado. A gente está vendo isso hoje. Né? As guerras que estão sendo travadas hoje, lá no Oriente Médio, lá no leste da Europa, com a Ucrânia,
para um povo lutar por sua independência, por a sua liberdade, infelizmente, há muito derramamento de sangue. Né? Não existe vencedor em nenhuma guerra, mas é uma guerra. Sem que houvesse luta ou sem que alguém perdesse sua vida, assim como foi com Cristo. Né? Cristo travou uma batalha, uma guerra, como a gente vê hoje, como foi na época com o Brasil, e ele tentou provar para o povo dele que ele era o libertador, para todos nós também, e que para a gente nos apossássemos dessa verdadeira libertação que foi. Né? A Bíblia fala que ele veio para os seus e os seus não o aceitaram, né? Não o reconheceu. E ele, mesmo assim, ele não fraquejou, ele não desistiu. O que ele fez? Ele foi lá e cumpriu o papel, e no último momento de vida ele falou, está consumado, ou seja, está feito. Fiz minha parte e agora é com vocês. Né? O que mais, Paulinho? E como a gente pode ser livre hoje? Filipenses 3,20 diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus. Ou seja, já está dito, a libertação ou o grito de liberdade que a gente tem, ou que Cristo nos deu, foi para a gente se tornar um cidadão do céu. Não é daqui. Assim como foi o Brasil, né, em 1822, que precisou dizer, é um povo, uma nação, e precisa da sua liberdade, para você tomar posse, ou para eu tomar posse da morada eterna no céu e se tornar de verdade um cidadão e viver lá legitimamente, precisou que Cristo viesse por nós. Né? Então, está aí, estás nos céus, a nossa verdadeira cidadania, de onde esperamos ansiosamente o nosso Salvador, que é o Jesus Cristo. Ele veio e deu esse grito de liberdade por mim e por você. E a gente tem que tomar posse. A gente não tem que viver com a cabeça baixa, com a cabeça de derrotado, de alguém que não conquistou nada. Eu gosto muito de ouvir sobre esses fatos históricos, né, e principalmente sobre guerra. Infelizmente, a maioria das histórias são tristes, mas quem conhece aqui um pouco de história sabe que as maiores invenções e as coisas mais extraordinárias que aconteceram na guerra ou no pós-guerra. Né? Grandes invenções, grandes histórias, grandes heróis. Né? Se a gente pega desde lá, por exemplo, depois a gente entra um pouco mais na Bíblia aqui, mas no Holocausto, né? Depois da Segunda Guerra, até hoje surgem histórias de heróis, né? De pessoas anônimas que conseguiram entrar ali, de alguma forma, em alguma história de alguém, de uma família, e mudar a trajetória de vida de muita gente. Né? Tem um senhor, eu não lembro o nome dele, mas eu vi esse vídeo, acho que alguns daqui já viram, que ele era já uma pessoa um pouco mais adulta na ocasião do Holocausto, e todo mundo sabe aqui que a maioria das crianças, quando aconteceu a trágica história ali do que faziam com os judeus, crianças não tinham muita história, né? Ficavam órfãos, enfim, sofriam muito, estava frio, perdiam seus pais, perdiam sua história, e no final não era útil, eles acabavam também matando, né? E de formas trágicas que às vezes nem na história na escola a gente aprende com tanto detalhe o que aconteceu, né? Era bem triste, nossa. E aí esse senhor ele conseguia juntar essas crianças, colocavam em vagões e jogavam, né, mandavam essas crianças para países onde não estava tendo essa perseguição e as crianças acabavam vivendo pela sua própria sorte ou com pessoas que amparavam. E aí eu vi um vídeo que ele foi chamado num lugar para ser homenageado, e aí começam a falar, e para ele era só mais uma cerimônia para falar dos judeus, ou da história, não sei quem viu esse vídeo. E ele está bem na frente, ele já é bem senhorzinho, mais de 80 anos, e aí perguntam se, quem aqui conhece a história de fulano, né? Sei lá, vou colocar aqui, o André, pastor André. E aí ele está meio, já bem velhinho, e aí todo mundo levanta a mão. Mas até então, ok, ele acho que tinha livro já escrito, etc. Aí falou, mas quem foi salvo por ele, né, pela história? Aí todo mundo levanta. Eles conseguem juntar as pessoas que ele libertou, que quando ele libertou eram crianças, e que agora tinham história, né? Tinha uma família, advogados, médicos, pessoas influentes, e começam a aplaudir ele. Então, imagina que esse mesmo Senhor, ou hoje para nós aqui, Cristo, estivesse aqui, o que a gente faria com ele? Será que a gente teria uma história parecida com as pessoas que estavam naquele lugar? Como pessoas vitoriosas ou pessoas cabisbaixas, que
tanto faz, nem parece que ele libertou nada a gente. A gente vive tão derrotado, tão triste, tão sem perspectiva. Né? Tanto faz, eu acordo todo dia, para mim é mais um dia de derrota, mais um dia de sofrimento, mais um dia duro, né? Como a gente fala todo dia, de tristeza, sem perspectiva. Como que você está hoje? Eu acho que essa mensagem, tem mais algumas coisinhas ali, mas acho que é de provocação. Né? Mexeu comigo isso aqui, de verdade. Às vezes a gente leva dias, aí começa a segunda-feira, a gente começa a trabalha bastante, arduamente, chega na sexta-feira, a gente fala, ufa, acabou a semana e a gente vai para o final de semana e quando termina o domingo a gente começa uma semana novamente e vive como se fosse o que a Bíblia diz, um sino, né? Que só bate, só faz barulho e sem muito significado, sem muito impacto, sem fazer diferença na vida das pessoas. Né? A gente aprende na Bíblia, no Antigo Testamento, que fala de um profeta que ele conseguia transmitir a mensagem de Deus, uma das grandes mensagens de Deus, que é o exemplo, sem abrir a boca. Né? A Bíblia fala, ali vai um homem de Deus, e ele nunca tinha falado com a pessoa. Será que a gente tem deixado esse legado também? Será que a gente tem sido lembrado como Dom Pedro, como Tiradentes, como esse senhor, que eu não lembro o nome, ou tantos outros libertadores que a Bíblia nos citam? Né? O bom da Bíblia, né, uma dica aqui, que eu tenho aprendido muito, muito, ensinando, e eu gosto muito de ensinar porque eu aprendo mais do que eu ensino. Que os maiores heróis da Bíblia, eles também eram muito medrosos e não se sentiam capazes de cumprir o que eles tinham que fazer. Então, se você também sente que você não merece, que você não tem capacidade, que você não está pronto, tem um recadinho na Bíblia de várias pessoas que não se sentiam prontas também, mas que marcaram a história. Que marcaram a história há muito tempo. Um livro, né, uma história não é tão contada, assim, tão replicada como a Bíblia foi. Né? O pastor André já deu mais de uma vez aqui a história da Bíblia, de como ela foi construída, os livros e etc. Nunca foi tão lembrado, tanto tempo e tantas línguas, história de pessoas que eram anônimos como a gente. Pessoas que tinham tudo para não ser herói de nada, de ninguém. Pelo contrário, estava, acho que, esperando um herói para serem libertos, para serem livres, né, como a gente viu, para serem independentes. Né? Se a gente puder aqui lembrar, a gente vai lembrar de vários. Né? Davi não era nada. A Bíblia diz que o próprio pai, no dia, falou, e aí, acabou, né, os seus filhos? Ele falou, acabou, mas não tem mais nenhum. Tem um. Né? Biologicamente é meu filho, mas acho que não tem nada a ver aí para o que você está querendo. Aí era quem? A pessoa que ia ser um independente, né? Ou ia trazer a independência para uma nação, para um povo. Quem era? Né? Davi. Que mais? Então, assim, a quem você tem confiado os seus sonhos, os seus projetos, seu chamado e sua vida? Para quem? Será que você tem terceirizado? Será que você tem não acreditado no que está acontecendo? Será que seu sonho, independente da tua idade ou da sua capacidade aqui, será que você tem dito, se eu passar, ou se eu estudar, se eu chegar, se eu conquistar, ou é para Deus que você tem depositado seu sonho? É a Ele que você tem acreditado? Eu gosto muito de olhar para a minha história até aqui, né? Não sou muito velho, apesar de não parecer. 41 anos com um corpinho de 60, né? Estado de conservação de 80, mas tá bom. Mas eu vejo a misericórdia de Deus. Quando eu decidi um dia levar os meus sonhos para Ele e deixar as minhas mãos trabalharem para Ele e saber que Ele trabalhava para mim, foi que as coisas começaram a acontecer. De verdade, sou pecador, tenho muita falha, tenho muitos sonhos, mas eu costumo dizer que eu sou privilegiado. Eu tenho muito mais do que muitas vezes eu pensei que eu teria, mas muito mais mesmo. Tenho vivido o extraordinário de Deus, que tem dia, hoje foi um deles, que eu dou risada e choro junto, dando risada, e Deus sabe que eu trabalho boa parte dos dias e das horas da minha semana sozinho, né, em casa, no home office, e como eu tenho o privilégio de trabalhar num lugar fechado, né, porque muita gente que trabalha no meio de casa, às vezes que trabalha de home office, ou enfim,
a gente vive a nossa vida de loucos, né, por Cristo. A gente conversa com Deus, chora, dá risada. Parece, às vezes a Amanda fala para mim, você está falando com quem? Aí eu falo, comigo mesmo, fica tranquilo aí, está tudo certo, né? E às vezes eu me pego olhando para fatos ou situações que eu falo, se não fosse através de Deus, acho que eu não estaria nem perto, né? Nem passava nem na porta de onde eu consigo ir. Os projetos, né? Estou falando aqui o seu chamado, né? Quantos de nós aqui nos pegamos ou já sonhamos, já foi profetizado, já foi revelado para você o seu chamado, e você fala, acho que Deus deve ter se enganado, acho que era o homônimo, né? Outra pessoa com o mesmo nome, acho que é a irmã, ou irmão, ou Deus, ou a palavra. Acho que não é para mim, não, acho que é para outro irmão. Porque eu não sou capaz, como que eu vou conseguir fazer? Não, né, eu conheço algumas pessoas aqui, né? O pastor André é um dos que eu uso muito de exemplo, porque a gente acompanhou muito de perto, por ser da família. Quem olhava para ele mesmo, falava, não, ele vai pregar, vai liderar pessoas, esquece. Não era, não mesmo. Tá vendo? Por isso que Deus preparou bastante, tá vendo? E isso é legal, porque eu também, eu lembro de uma experiência. Quando eu comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego, eu era bem novinho, 14 anos, lá no centro de São Paulo. Eu não sabia nem ir na padaria Sim, eu morei no Largo da Vila Alpina, perto do Largo da Vila Alpina, tinha hoje o mercado chama Joanim, mas era o antigo Chibana. Então a gente ia nos lugares e voltava correndo, assim, meio com medo, né? Assim como qualquer outra criança. Hoje é até mais difícil. E naquela época eu fui trabalhar no centro de São Paulo, minha mãe foi comigo no primeiro dia e me ensinou o caminho. Sabe, igual o Joãozinho Maria joga os negocinhos no chão e fala, esse é o caminho, você não pode sair. Se o ônibus trocava a rota, eu já ficava desesperado, né? Podia pegar um buraco, uma rua fechada, que eu ficava desesperado. Subia a rua, descia e ficava com medo. E logo depois eu arrumei um emprego e estava indo num lugar, e aí eu fui assaltado, né? Assalto a mão armada, com 15 anos. Aí fiquei desesperado, falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui chorando? Liguei para o meu pai, e aí meu pai falou assim, não, tá tudo bem, tá, não está machucado, nada ferido, ninguém te bateu, não tá, não. Então enxuga o rosto e vai trabalhar, falou para mim. Aí, na hora, para quem vive isso, é desesperador, né? Porque eu não queria ouvir isso dele. O que eu queria ouvir? Não, filho, vem para cá, abandona isso aí, tá louco. Foi isso. Mas o quanto isso foi libertador para mim. Sabe, assim, e isso me trouxe uma maturidade, não só esse fato, né, mas de trabalhar cedo e depender do trabalho, que os anos foram passando, trabalhando, mas, assim como todo mundo que basicamente viveu, né, nesse período da idade, com os pais simples, podiam não pensar em nada, falar, o que eu vou ter? Né? Trabalhava malemar, até aquela ocasião só vivia de roupa doada, conseguia conversar direito, estudava quando dava. Eu acabei perdendo 3 anos da escola de tanto estudar, não conseguia chegar na escola. E aí eu lembro que o que me marcou aqui, que eu queria trazer para os irmãos, é que eu fui trabalhar num escritório de advogados, e a advogada lá, chefe, era uma italiana que morava em Higienópolis. Eu trabalhava ali no centro de São Paulo, perto da Barão. E aí um dia eu fui num cliente, e aí ela pediu para eu falar algo, e eu liguei para ela do cliente. E aí comecei a falar com ela, só que eu estava de frente com uma pessoa, e não vinham palavras na minha boca. Eu não sabia falar. E aí ela soltou uma assim para mim que me marcou. Falou, você não sabe falar, você não tem, conteúdo. Então fala o que você sabe falar, da forma simples que você sabe falar, e tá bom que eu vou entender. Você não está conseguindo raciocinar, sabe? Concluir um raciocínio. Mas eu queria mostrar para a pessoa que estava na minha frente, para ela, que eu sabia falar. E aí, Deus é um Deus de detalhes, né? Que para mim era um exercício de libertação, aprender a falar. E logo depois Deus movimentou tudo e a gente na hora não entende, né? Depois, futuramente, que a gente vai entender. Fui trabalhar num lugar que depois descobri, já estava lá, que eles avaliavam até o português que você falava. Na ocasião é assustador, né? Quem aqui quer ser corrigido? É difícil, né? A gente ser corrigido assim em público. Então eu tinha um chefe que me chamava, era um cara até que legal, e ele falava, você falou muito disso, você falou muito daquilo, você tem que aprender a falar.
E aquilo foi um processo que depois, quando eu cheguei num outro lugar, que um dia me chamaram, né, um subordinado lá da equipe me chamou e falou assim, você não sabe a diferença que você fez na minha vida. Do dia que você começou a trabalhar comigo, eu voltei não, ele já era formado, inclusive. Ele falou, eu contratei um professor de português para aprender a falar, que eu queria falar igual você. Na hora que ele falou isso, veio na hora a frase da minha chefe, daquele anos atrás. Então, eu vejo como Deus cuidou de mim, e é um detalhe, que Deus fez e foi libertador, para que eu tivesse, sabe, uma alegria e falar, nossa, como Deus fez e eu não vi isso acontecer, né? Foi tão rápido. Então, é isso, o seu projeto, né, a sua ideia, a sua vida. Às vezes você não tem condição, você vê e fala, não, comigo não. Eu vou conquistar, às vezes é uma casa própria, é um carro, é uma conquista qualquer aí, do seu chamado. Então, creia que, assim como lá no mês de setembro, há anos atrás, teve alguém que gritou, né, independência ou morte, teve também alguém, há mais de 2000 anos, que fez o mesmo grito por você. E que já levou a sua conquista, a sua vitória, tudo na cruz, e te fez mais do que vencedor hoje. E mais importante do que foi para o brasileiro. Acho que tem mais um, Paulinho. E o que a gente aprende, né, aqui para partir para o encerramento? O pastor me deu uma olhadinha ali, assim, meio... Não é, pastor? Amém. Então, vamos lá. Assim como estes homens da história, e aí da história aqui, tanto da Bíblia como pessoas, né, que a gente falou aqui, temos de ser livres. E aqui de ser não é só ser, é tomarmos posse de verdade de que somos livres, né? Somos libertos. Então, em João 19:30, é o que eu falei aqui, né? É o versículo que fala sobre o final, né? A crucificação de Jesus. Ele diz no final, né? O brado do independência ou morte foi dado lá, está consumado. Então, ele fez isso por você. Você precisa tomar posse. Assim como eu, em alguns momentos, tomo, e tem dia também que não é fácil. Né? Como eu disse, hoje não foi um dia fácil, mas Deus tem feito coisas extraordinárias. Eu antes respondia para um superintendente de uma empresa multinacional. Não sei se alguém conhece aqui o que é um cargo de superintendente. É um dos nomes que dá a chefe. Tem chefe de todo quanto é nome, né? Gerente, diretor, vice-presidente, presidente, superintendente. Eu respondia para um superintendente, que respondia para um diretor, que respondia para um vice-presidente. E aí, acho que Deus falou, não, está fácil para ele. Agora eu respondo, desde o meio do ano passado, para um vice-presidente. Então, você vai falar com o cara, é quase que você falar com uma divindade. Né? Você tem que ir com tudo pronto. O cara, meu Deus... E o melhor ainda, colocar um cara que não sabe nada do que a minha área faz. Então, quando você vai falar para ele, você tem que ensinar ele primeiro o que você faz, para depois convencer ele do que você quer. O que não é nada fácil. Né? Uma empresa que está mudando, uma empresa americana também. Quem conhece aqui o que é uma empresa americana, o país mais capitalista do mundo chama-se Estados Unidos. Tudo é dinheiro lá. Né? A velha frase, né? Time is money, tempo é dinheiro. Então, você vai falar, tudo tem que ser convertido em dinheiro. Então, você não vai falar sobre pessoa, sobre processo. Você vai falar quanto que vai dar mais dinheiro ou não vai dar de dinheiro. Mesmo que você não tenha nem noção disso. Você vai falar de um processo, tá, mas quanto vai movimentar? Quanto vai aumentar na receita? E, para quem não sabe, eu não trabalho com uma área que gera receita. Eu trabalho com uma área que evita a despesa. É mais difícil ainda de você ter investimento. Porque o cara fala, quanto que eu vou investir na tua área? X. Mas você vai trazer quanto de retorno? Eu não trago retorno. Eu evito despesa. Então, assim, sempre sabe igual seguro de carro? Você paga o seguro de carro e você não usa por X anos. Aí, o que você acha sempre? Só estou gastando dinheiro, porque ele não me traz retorno. Acaba o ciclo ali e você só gastou dinheiro. Se acontecer algo, ele evita uma despesa maior para você. Isso é o que eu faço, resumidamente. E é difícil, mas está sendo um aprendizado para mim também. Graças a Deus, Deus tem sido muito bom. Amém? Vamos lá, segunda coisa que eu trouxe. De novo, se declare livre de tudo que te faz sentir dominado, ou seja, se o medo te domina, se a insegurança, se a incapacidade, se às vezes a sua forma de falar, a sua condição, você tem que ser livre. Há muitos e muitos exemplos na Bíblia e na história aí de pessoas que tinham tudo para não serem nada.
e foram pessoas que marcaram a história, né? A gente fala muito da Bíblia, mas se você pegar os grandes pensadores, pintores, compositores, famosos aí, eram pessoas anônimas, né? Pessoas que quem olhava também não dava muita coisa, mas que fizeram diferença na sua época. Se você se sente paralisado, né? Não só dominado, mas paralisado, até ali eu fui, até ali eu consegui, mas chegou um momento que não era para mim. Senti que esfriou, eu enterrei, eu deixei para trás, né? Então, assim, o passo, né, entre nós e Deus, ou entre Jesus, que foi o nosso verdadeiro libertador, ele pode ser longo para você, mas Deus te fala, ele está a um passo, que todos os outros Deus já deu. Basta uma atitude sua para ele fazer. Não é isso que a gente vê? Tantas pessoas que também falavam, eu não vou conseguir, eu estou sendo perseguido. Tantos profetas, né, o próprio Davi fugia da missão ali, porque do dia que ele foi ungido, ou do dia que ele soube, virou uma tormenta, né? Davi vivia lá tão tranquilinho, cuidando das ovelhas do pai. Do dia da unção para frente, ele teve que, primeiro, aprender e, segundo, fugir de muita coisa até ele tomar posse. Então, assim, se você, por algum motivo, paralisou a sua trajetória, acha que está difícil ou que não é para você, se pegou até pensando se o seu chamado é para você fazer, a mensagem é para você também. Em Salmos 20, versículo 7, diz que confiamos, né, uns confiam em carros, outros em cavalos. A minha confiança tem que estar em nome do Senhor. Então, se eu confio em Deus, está resolvido, está pronto, está feito. O que mais, Paulinho? E, por fim, temos que viver a liberdade, a verdadeira liberdade do que é ser filho de Deus. Sabe, as pessoas têm que olhar para nós e, de verdade, sentir que nós somos corajosos, somos livres. Em algum momento aconteceu algo, ou nós fomos encontrados, assim como, né, Jacó foi a pregação de há poucos dias aí, e saímos diferentes, marcados. Temos que ter uma marcação de que agora somos livres. Né? Como Jacó estava fugindo de uma situação e foi impactado e ele saiu diferente, nós temos que ser diferentes, sairmos diferente. Quem nos vê ou nos viu há dias ou até hoje, tem que nos ver a partir de hoje, se isso não aconteceu com você, que você é livre. Né? Que alguém gritou pela sua independência, pela sua liberdade. E, enfim, hoje é o seu grito de independência. Amém?